Bom, começando esse primeiro programa dessa série de vídeos que a gente vai fazer, a intenção aqui é a gente fazer um papo solto sobre IA, tecnologia, enfim, tudo que envolve esse universo que essa SPTech está tão imersa. Então, eu sou o JP Lemos, sócio, CRO aqui da SPTech, estou aqui com meu parceiro Lúcio. Tamo junto. Head de IA da SPTech. E, bom, vamos começar com um assunto amplo de mercado, Lúcio. O negócio é o seguinte. Boa. Mercado hoje, nas pesquisas, todo mundo fala que usa IA. Todo mundo está usando, 80% das empresas e tudo mais. Por outro lado, a gente vê muito projeto morrendo na praia. E eu queria saber, cara, o que você acha que está acontecendo? Se essas pessoas que dizem usar IA nas empresas realmente estão usando IA, ou se elas estão, enfim, fazendo algum tipo de exagero nessa declaração. E o que está rolando no mercado agora, na tua visão, de quem está de dentro ali? Sim, é uma excelente pergunta. De fato, hoje o uso de IA nas empresas, de uma forma geral, ele é bem amplo. Isso tem acontecido, acho que principalmente agora, de 2024 para cá, e a gente está falando especificamente de IA generativa, né? Que foi onde a IA começou a chegar com mais pressão nas empresas. E o que a gente percebe é que as empresas estão sofrendo uma pressão muito grande para a utilização da IA. Então é muito comum você, dentro de eventos que participam aí ao longo do nosso ciclo profissional, aí, de encontrar pessoas que se percebem sendo pressionadas, principalmente pelos C-levels da empresa, a adotar a IA de alguma forma, embutir em produtos, colocar dentro das soluções. E isso é bem interessante porque, se a gente acompanhar o último histórico da IA nos últimos anos, você vê que 2024 ali foi um ano bem para experimentação, todo mundo pegando várias IAs, testando várias coisas, olhando e tentando entender o que estava acontecendo. 2025 foi um ano de colocar a mão e começar a executar algumas coisas. Foi onde até o relatório que foi divulgado pelo Dora da Google mostrava exatamente isso, que 95% dos projetos morriam na praia, e na maioria das vezes morrem na praia porque eles não são pensados para serem executados com o fluxo correto de IA. E nós chegamos agora em 2026, tem sido um ano bastante transformador, porque é onde as pessoas estão sendo cobradas por mostrar o resultado da IA. Então a fase de experimentação passou e agora chegou na fase de você de fato ter que mostrar resultado. Então essa pressão começou a inverter. Opa, já estou usando IA nas empresas, ok, mas isso está revertendo para mim em receita? Isso está me trazendo o retorno que eu estou esperando para o meu produto, para meus projetos? Então é uma pegada um pouco diferente. Então, respondendo a sua pergunta, sim, as empresas estão usando IA de uma forma não controlada, na maioria das vezes. Muitas empresas, inclusive, têm a seguinte ideia, né? Não, eu já contratei, estamos usando IA na minha empresa, sim, eu já tenho ali 80 licenças do Cloud Code ou do Codex, meu time todo está com as licenças. Tá, mas isso está se revertendo em dinheiro ou apenas num boleto para você pagar no final do mês? Então, essa é a grande questão, está usando IA de que forma? E isso de uma forma mais genérica. Se a gente pensar na IA de uma forma mais objetiva para o lado de engenharia de software, que é uma das entregas que a gente faz aqui na CSP, a preocupação deve se tornar maior ainda. De que forma a IA está sendo usada dentro da sua empresa, de que forma ela está tocando o seu código, de que forma ela está te trazendo retorno dentro do código do sistema que você está envolvendo. Porque a IA generativa hoje está bastante ampla, né? Desde a área de marketing, áreas de venda, áreas comerciais, está todo mundo utilizando, inclusive a área de engenharia de software. Então é um caminho sem volta que eu vejo, mas que precisa de alguns cuidados aí na utilização. E dentro desse primeiro assunto que você colocou, que é a questão do custo, de como é que as empresas estão, enfim, pagando, testando e umas vendo retorno, outras não. Creio que a maioria não está vendo retorno ainda. A gente teve recentemente o caso da Uber, que ficou bem famoso, e tem alguns outros de empresas que gastaram, enfim, rios de dinheiro e que não conseguiram medir o ROI daquilo, né? O quanto aquilo, cara, de fato trouxe valor para a empresa. E, cara, o que você acha que uma empresa como a Uber, enfim, como qualquer outra, vendo uma conta de IA crescer, você ainda vê uma cultura muito do token maximization, da galera não se importando muito em gastar e tipo, cara, quanto mais melhor. E se você acha que isso é uma coisa ruim, como é que você enxerga esse movimento, cara? Essa questão do token maximization, ela é uma questão de momento, né? Eu vejo ela como algo que, hoje, realmente, se você fizer as contas, o custo do token hoje ele é relativamente barato para a maior parte das atividades que você executa com uma IA.
E dentro da empresa tem uma questão muito interessante com a questão do Token Maximization, talvez tenha sido puxada por isso. Você hoje, quando disponibiliza uma ferramenta tipo um Cloud Code na mão de um determinado funcionário seu ali para ele fazer uma determinada função, ele vai ter a percepção do ganho de produtividade dele. Ele vai conseguir desenvolver mais rápido, executar mais rápido, entregar um relatório mais rápido, fazer uma apresentação mais rápida, falando mais ele do time de back-office. Mas eu mudo o meu ponteiro de margem da empresa, fazendo com que a percepção individual do meu profissional ali dentro do time, ela entrega, de fato, alguma coisa lá na ponta. Essa é uma questão interessante. Quando a gente traz essa questão da utilização do token para engenharia de software, o pensamento maior é o seguinte: olha, eu consigo hoje desenvolver muito mais rápido com IA, então eu consigo entregar mais rápido com IA, e o custo de token é muito barato, eu posso inclusive reescrever aquele código várias vezes. É uma forma que você tem de olhar para a questão do custo da IA. E o token hoje realmente está muito barato, mas a gente não pode esquecer que ele está sendo subsidiado pelas grandes empresas que estão montando toda essa estrutura, e existe uma infraestrutura cara por trás. A grande pergunta, acho que o mercado tem que se fazer hoje é o seguinte: o mesmo custo de token que eu tenho hoje, eu vou ter daqui a 2, 3 anos? Como é que isso vai acontecer? E o caso do Uber que você levantou foi um caso bem interessante, porque em momento nenhum o problema não foi a Uber ter gasto todo o orçamento de IA até abril desse ano. Se ela tivesse entregue algo que lá na ponta mexesse o ponteiro deles de margem, de rentabilidade do produto, ok. Mas eu, por exemplo, como usuário do Uber, não tive essa percepção de que o produto melhorou tanto assim. Talvez eles não tenham tido essa mesma percepção de ganho de performance e de margem lá na ponta. Então, a dúvida não é quanto eles gastaram, é o que conseguiu ser entregue com esses tokens que foram consumidos nesse período. E essa é uma pergunta difícil das empresas hoje responderem, porque a maioria não tem exatamente o que precisa, que é ter o controle sobre como esses tokens estão sendo utilizados. Isso vale tanto para a engenharia de software, como também vale para a utilização em back-office, por exemplo, já que ela é tão amplamente utilizada nas empresas. Perfeito. E, cara, indo para a importância da engenharia de software em si, que é o que a gente faz aqui e o que a gente está vendo o mercado colocar talvez em xeque, com toda essa coisa de a IA pode fazer tudo, a IA, enfim, é sem limite. E que é algo que a gente, enfim, eu acho muito prematuro a gente pensar dessa forma, mas é o que está saindo aí na mídia. E o papel da engenharia de software nesse caso, cara, e aí trazendo também para um pouquinho do que a gente está fazendo aqui em termos do orquestra, e aí já fala um pouquinho qual que é essa ideia e o que ele consegue trazer, unindo essa questão do custo da IA, do ROI da IA, do papel ali do engenheiro de software. E, cara, como é que a gente pode entregar toda essa visão para aquele board que está querendo resultado, para aquele CTO que está querendo mais produtividade, mas também com controle, com governança. Me conta um pouquinho para a galera aí que está assistindo a orquestra, por favor, Lúcio. Esse ponto que você levantou agora, JP, ele é muito interessante, muito importante, porque eu acabei de conversar agora, saí de uma reunião com um CTO de uma grande empresa lá de São Paulo, e o ponto que ele estava levantando é exatamente esse. A IA generativa hoje, principalmente as ferramentas de desenvolvimento de código, elas trouxeram a possibilidade de você ter pessoas que não são da área de TI desenvolvendo. E isso é bem interessante porque você consegue fazer com que a pessoa da área de negócio consiga desenvolver aplicações para o dia a dia dela ali e consiga eventualmente levar essa aplicação até um nível de produção. A questão é que isso sai do controle do time de TI e o time de TI fica com dificuldade de fazer um acompanhamento do que está sendo feito ali. E isso, obviamente, abre problemas graves de segurança, problemas de escalabilidade, problemas de compliance com as ISOs e etc, etc. Então isso traz um problema muito grande hoje para as empresas, principalmente na área de TI, ou seja, o desenvolvimento de código saiu do controle da gestão interna da TI. E isso é um fato, em várias empresas tem acontecido. E o que acontece? Pensando na questão do desenvolvimento ali com o Vibe Code, o desenvolvimento com o Vibe Code não é um problema. O problema é quando você tem um profissional que não entenda de engenharia de software na hora que ele está montando uma solução. Então ele não vai se preocupar com questões de segurança, questões de escalabilidade, e muita gente, quando eu falo, responde da seguinte maneira: não, mas a IA ela tem inteligência suficiente para se preocupar com isso. Não, ela não tem a visão do todo do que você vai fazer. Você precisa orientar o que ela vai fazer para que ela te entregue aquilo da melhor maneira possível. E às vezes, se você começar um software com uma especificação inadequada, você vai consumir muitos tokens para poder consertar esse software. Você vai ter que consumir muitos tokens, às vezes, para ter que ajustar uma arquitetura que foi mal feita. E pensando nisso, no desenvolvimento de uma pessoa que não tem essa visibilidade, que ela depende 100% da IA, eu vou precisar ter
essa visão do software como um todo dentro de uma única janela de contexto, na maioria das vezes. E como a pessoa que está utilizando a ferramenta, ela não sabe muitas vezes nem como utilizar de forma correta a janela de contexto e nem entende de engenharia de software, você junta dois problemas e no final você começa a entregar um software que ele vai estar inseguro, ele pode gerar problema para a empresa e vai consumir mais tokens do que precisava para ser desenvolvido. Então esse foi um dos problemas que nós pensamos quando a gente começou a desenvolver a solução da orquestra. O que seria a solução da orquestra? A solução da orquestra é eu criar uma camada que ela fique entre a minha LLM de codificação, pode ser o Cloud Code, pode ser o Codex, qualquer uma das que estão usando no mercado, e ela faz esse controle, ela faz esse acompanhamento do que está sendo executado por quem está desenvolvendo, seja um desenvolvedor de nível profissional, seja um desenvolvedor amador. Então, mesmo que eu tenha um Shadow AI dentro da empresa, pessoas fora da área de TI desenvolvendo, eu pelo menos vou ter a condição de acompanhar o que está sendo feito ali através de um painel de acompanhamento de toda a execução de implantação do sistema. Isso garante que a gente consiga internamente, pela CSP, aumentar o nosso padrão de qualidade de entrega de software, que eu consiga entregar toda a documentação, eu consigo entregar um sistema totalmente alinhado às ISOs 27001, 27701, 42001 e por aí vai, e também muito seguro e muito bem documentado do início ao fim do processo. Então isso garante um nível de qualidade de entrega muito maior do que um Vibe Code, vamos lá, eu costumo brincar com isso, Vibe Code Júnior. Um Vibe Code Júnior é aquele profissional que não é da área de tecnologia que está desenvolvendo algum sistema interno para resolver uma dor interna. Mas eu posso ter uma plataforma e um desenvolvedor com experiência, que conheça engenharia de software, desenvolvendo um software com muito mais qualidade, com um custo muito mais controlado e com muito menos risco para a operação. E aí dentro dessa plataforma do Orquestra, a ideia não foi somente a questão do controle da visibilidade, da rastreabilidade e essa governança, digamos, sobre o uso da IA ali dentro, mas também trazer a questão do controle de custos em relação ao consumo de tokens. Nós falamos agora no papo anterior a questão do Tokens Maximizing. Então todo mundo que fala disso imagina que o token é algo barato, então não preciso me preocupar, porque se o sistema não ficou bom, eu jogo ele fora, escrevo outro. Isso hoje, não sabemos como vai ter daqui a um tempo. Mas pensando em hoje, se eu tenho hoje, por exemplo, uma conta de $10 mil mensais ali de consumo de tokens para o meu time de desenvolvimento poder tocar, o simples fato da ferramenta selecionar qual o modelo adequado para fazer uma função já diminui esse consumo drasticamente. O que a maioria dos desenvolvedores, quando está utilizando uma ferramenta de forma livre, ele faz? Ele pode trocar o modelo? Pode. Mas dificilmente ele lembra de trocar o modelo. Certo? Se ele começou o desenvolvimento ali com o Opus, pensando aqui no modelo da Anthropic, que é bastante utilizado para desenvolvimento, tanto o Opus quanto o Sonnet, se ele começar no Opus, ele vai de Opus até o fim. Então, às vezes, ele precisa fazer uma alteração simples, por exemplo, fazer uma alteração num CSS dentro de um código, num sistema, que é uma movimentação bem simples, ele vai usar um modelo 30 vezes mais caro do que, por exemplo, usar o Haiku da própria Anthropic, que seria um custo bem mais baixo. Então, essa preocupação de o técnico ter que fazer a troca, a própria plataforma já faz. Então, ela já seleciona, de acordo com a gravidade, com a complexidade da operação que vai ser executada, o modelo mais adequado. É algo que impacta ali uma estrutura maior do sistema? Vou usar um modelo mais caro. É algo muito simples de fazer, uso mais barato. Então, é uma preocupação que a gente já tem desde já, porque a precificação dos tokens, com certeza, ela não vai ser a mesma que está sendo feita hoje. Inclusive, tem um relatório da Gartner, se não me engano, recentemente lançado, que comenta exatamente isso, que até 2028, o custo que você vai ter com o token vai ser muito semelhante ao custo que você vai ter com um profissional que vai estar desenvolvendo o teu sistema. Então, é algo que a gente precisa se preocupar, porque isso vai escalar de forma bem intensa. Já tem startup que o custo já ultrapassou o custo com pessoas, já está abaixo do custo com IA, com tokens. Exato. Então, é uma realidade que ainda está em poucas empresas, mas em breve eu acho que a maioria, conforme o preço do token vai aumentando e o uso vai ficando cada vez mais, toda a equipe encaixaçada ali naquele uso de IA, e, enfim, não pode parar. Eu aproveitei para fazer o jabá do Orquestra, mas é porque ele toca em todos os pontos que a gente tem de mais sensíveis hoje nessa era do IA, né? A questão do custo, a questão da governança, do Shadow AI, enfim, tudo isso para deixar a geração de código, enfim, a engenharia, para que ela entregue de fato o que ela se propõe a fazer, que é mais produtividade, exato, mais entrega de código com menos tempo, mas com mais qualidade. Exato. E o mais interessante, JP, que nesse ponto a gente tem visto, é que a IA tem trazido para o fluxo de desenvolvimento de software algo muito interessante. A gente não está inventando nada novo com a chegada da IA. Na verdade, a ideia do Orquestra é basicamente colocar em prática todo o ciclo de engenharia e desenvolvimento de software que já existia há décadas atrás.
que antigamente era muito mais difícil de ser feito, porque você tinha que ter muitas pessoas envolvidas. Vou dar um exemplo, geração de documentação de sistemas. Sempre foi um pesadelo, porque o sistema ele vai desenvolvendo de forma muito rápida, mesmo quando ele entra em produção, se transforma num sistema legado, tem atualizações que são feitas nele, e toda hora você tem que ficar atualizando uma documentação de arquitetura, uma documentação funcional, uma documentação de especificação, é muito complexo, você precisa de homens, horas ali dedicados para fazer isso. Com a utilização da IA, e principalmente dentro de uma ferramenta orquestrada ali, como é o caso do Orquestra, você consegue ter isso em tempo real e de forma natural. Ou seja, você não precisa despender tempo, você vai consumir tokens para manter aquela atualização. E de uma forma centralizada, você garante que o teu software o tempo todo, o ciclo de desenvolvimento o tempo todo, ele vai estar documentado, vai estar atualizado, vai estar sendo revisado o tempo todo sendo mantido. Então isso coloca, digamos assim, o ciclo de desenvolvimento de software que já existe há décadas num outro patamar. Então, eu como costumo dizer, a IA ela não muda. A mesma IA que eu estou utilizando hoje é a mesma IA que você está utilizando, a mesma IA que o nosso time de back-office está utilizando e a mesma IA que está todo mundo utilizando. Se estiver utilizando lá um modelo da Anthropic, o Sony, ele é igual para todo mundo. O que muda é a forma como você utiliza. E a forma como você utiliza tem desde as práticas pessoais até algumas soluções, no caso da Orquestra, ali, como se fosse um harness, né, um guarda-reio, um controle em cima de como a LLM vai funcionar, para poder me entregar aquilo que eu preciso da melhor forma possível. Então é uma mudança de fato de mercado que a gente está antenado aqui na CSP e por isso que a gente caminhou nessa questão de direção orquestra, porque a gente entende que a entrega de software ela vai mudar. E principalmente a característica da entrega do software vai mudar. A gente conversa hoje com as empresas e percebe que as áreas de negócio agora estão percebendo que a velocidade de entrega ela pode ser maior e que eles não dependem tanto de ter um time de TI fazendo esse processo, estão entendendo, a meu modo de ver, de uma forma não adequada, porque tem todas essas questões que envolvem a engenharia de software que quem não conhece não dá valor até que os problemas apareçam. E é justamente nesse gap que a gente quer utilizar. A gente quer criar uma plataforma que dê essa segurança para a empresa poder trabalhar e poder monitorar tudo que está acontecendo com os seus próprios softwares, principalmente começando pela questão do software legado, que esse é um problema importantíssimo, que hoje as empresas já têm esse problema hoje, e quando você utiliza IA em software legado, o problema aumenta e muito. E essa questão da IA nos legados, né? Legado é um problema, acho que da grande maioria das grandes corporações, que é o público que a gente mais atende aqui na CSP Tech, e putz, a grana gasta anualmente para você manter aquilo, né? Com todas as suas mudanças na linha do tempo, todos os puxadinhos e regras de negócio e tudo que tem ali por trás. O trabalho, ele fica escondido ali no orçamento de TI e, enfim, anualmente gasta-se muita grana ali. E quando você tenta chegar e colocar AI para, enfim, conseguir melhorar aquele cenário ali do legado, muitas vezes esse tiro acaba saindo pela culatra. E, cara, por quê? Por que é tão difícil mexer com o legado e como é que a gente consegue usar a IA melhor do que está sendo usada hoje para, cara, mudar completamente essa realidade? Não sei. É uma pergunta bem interessante. Eu vou começar um pouco de trás para frente. Imagina a criação de um sistema do zero. Vou criar um sistema do zero utilizando IA, desde o início. Então, quando eu começo a criar um sistema do zero utilizando a IA, eu começo a passar as informações que eu preciso, as especificações do que eu vou estar desenvolvendo, e a IA começa a me retornar, ela vai gerando todo um contexto que ela está entendendo o que eu estou pedindo e ela vai complementando o que eu estou pedindo, pensando de uma forma bem simplista, fora desse ciclo de engenharia de software. Chega uma hora que aquela janela de contexto ela vai encher, a IA vai ter que compactar aquela janela de contexto, vida que segue, o que ela eventualmente não entendeu eu vou novamente passar para ela e o ciclo de desenvolvimento vai seguindo, mas vai seguindo em cima de um modelo que a IA criou ali do zero. Você imagina quando você pega um software legado, que não foi necessariamente escrito por IA, foi escrito por seres humanos, que eventualmente tem um conjunto imenso de débitos técnicos em cima dele. Se eu pegar esse mesmo código legado e eu tentar plugar uma ferramenta de IA ali para evoluir, que é o que a maioria das pessoas tem feito, começa a ter um grande problema. Porque, primeiro, eu vou pegar o meu código-fonte e disponibilizar para um IA, ler meu código-fonte, já existe um problema de compliance de segurança aí grande, talvez não seja o melhor caminho. O segundo, se aquele código tiver débitos técnicos dentro dele, a IA vai entender aquele código como sendo o seu padrão de desenvolvimento. E a partir dali, se eu for desenvolver o código, evoluir com aquele legado, sem acertar os problemas que estão ali dentro, eu vou tender a amplificar os problemas. Lembrando sempre que a IA é um amplificador.
Então, se você pega uma IA, entrega na mão de alguém que conhece engenharia de software, para ele poder aplicar e ele sabe utilizar, você vai amplificar a capacidade daquele profissional entregar. Se você entrega na mão de um profissional que não sabe engenharia de software, não sabe desenvolvimento, você vai entregar um volume imenso de código com uma qualidade muito baixa, ou seja, o seu débito técnico tende a aumentar ainda mais. O mesmo vale para o código. Se eu entregar um código ruim para uma IA e for começar a tentar fazer uma evolução em cima dele, sem que a IA identifique que aquilo é um gap que precisa ser corrigido, eu vou ampliar o problema que já está lá dentro do legado, na maioria das vezes, documentação que está defasada, débitos técnicos que não foram corrigidos ali dentro. Então isso acaba gerando um problema muito grande. Então a forma de trabalhar o legado, a gente entende que ela tem que ser feita de forma diferente. O que a gente entende que funciona e o que a gente tem utilizado que funciona bem é eu pegar o legado, eu preciso fazer uma engenharia reversa nesse legado, utilizando IA, entender o processo dele todo. A diferença é que na plataforma da orquestra, da forma como nós fizemos para entender o código, eu não libero esse código para LLM, eu faço através de uma outra tecnologia, utilizando algumas bibliotecas em Python, que foram escritas algumas soluções para a gente em cima dessas bibliotecas. Então eu executo local esse código. Inclusive é um dos pontos principais da 42001, que é a ideia do local first, ou seja, eu tenho que ter os meus códigos o mais seguros possível. Então eu tenho essa visão do meu legado ali montada, eu documento toda essa estruturação ali em grafos, são vários grafos que vão ter que ser controlados ao longo do tempo de desenvolvimento, e nesse processo de engenharia reversa eu identifico os gaps meus técnicos, todos os pontos que eu preciso corrigir naquele sistema. É, na verdade, a primeira entrega. Esse módulo do orquestra ele ficou muito interessante porque é um módulo que ele entrega um grande valor sem eu precisar escrever uma linha de código. Eu simplesmente pego o legado, plugo no repositório, analiso ele completamente de início até o fim, identifico todos os pontos que precisam ser melhorados e já listo o que precisa ser feito. E dali eu tomo a decisão de negócio. Eu agora vou seguir com esse legado, eu vou evoluir esse legado, ou eu vou, em paralelo, reescrever ele do zero, ou vou reescrever ele em outra tecnologia, e eu consigo fazer isso porque um dos produtos da minha engenharia reversa é justamente a especificação. Porque eu vou extrair do código todas as regras de negócio, vou extrair do código quais são os débitos que eu tenho ali que eu vou precisar corrigir, inclusive na versão nova, e a partir da especificação inicial já validada e depois corrigida pelos técnicos, lembrando que tem sempre um ser humano fazendo a validação. A IA não está sozinha nesse percurso. Então faço engenharia reversa, levanto, faço a validação dos documentos, tenho a especificação validada e aí eu posso desenvolver o sistema do zero ou posso corrigir os erros do legado e passar a avançar o meu legado a partir dali. Legal. E aí é bacana compartilhar até um papo que a gente estava tendo ali antes, né, de um cliente nosso de uma multinacional de saúde, que ele está com esse desafio de ter um sistema legado que ele já está tendo dificuldades ali para... quando tem demanda do negócio, de áreas, enfim, querendo mudança no sistema, é um problema sempre e ele fica com aquele problema na mão, entrando, saindo, então ele já tomou a decisão que ele quer refatorar. E para refatorar o legado, agora com uma solução como orquestra de IA, ele consegue, fazendo essa engenharia reversa, ter ali para ele um mapa muito claro e muito tranquilo do caminho a seguir, até para ele defender esse orçamento junto ao CFO, junto ao board ali, de se vale ou não a pena fazer agora e do como fazer, né? Como é que fazer esse roadmap. Né? Então é bem bacana isso, é um bom uso da IA, no caso aí com tantos usos questionáveis. Inclusive ajuda ele a tomar a decisão se ele vai querer desenvolver um sistema em paralelo e depois substituir, ou se ele vai querer manter aquele ainda durante um tempo enquanto o novo sistema vai sendo desenvolvido. Porque essa opção de você agora com o uso da IA, e obviamente o ciclo de desenvolvimento vai ser muito mais rápido do que foi o inicialmente feito, no caso desse legado que você usou como exemplo, um legado já foi desenvolvido há 6 ou 7 anos atrás. Então, com certeza, a tecnologia que foi usada na época não é que foi errada, era a melhor tecnologia possível para ser usada naquela época. Talvez não seja melhor para ser utilizada hoje. O padrão de arquitetura que foi montado para aquela solução naquela época também não é o mais adequado para hoje, até em função da mudança do próprio negócio deles, né, que cresceu bastante ao longo dos últimos anos. Então, ele dá exatamente essa possibilidade. Eu posso manter o que já existe enquanto eu revejo inclusive o sistema, para que ele não seja simplesmente reescrito, refatorado numa outra tecnologia, mas que eu possa repensar processos e já entregar uma solução nova, sendo feita em paralelo com as duas soluções. Por isso que é importante, como eu citei a questão dos grafos na orquestra, que ele permite eu ter essa visão compartilhada em tempos, ou seja, eu mantenho o meu legado, eu tenho um grafo com a evolução do que está no meu legado, esse aqui fica estático, e tenho um novo sistema que está sendo desenvolvido. E com esses 3 grafos eu consigo acompanhar o ciclo de evolução e as minhas previsões de entrega de cada uma dessas novas features que vão estar no sistema novo e inclusive no sistema antigo. Então eu fico com 3 visões apartadas. E isso é muito importante para quem está exatamente nesse ponto de decisão.
O que eu faço com o meu legado? Reescrevo, mantenho, faço do zero em outra tecnologia. Inclusive, o Orquestra tem um dos módulos dele que é a recomendação. Quando você faz uma engenharia reversa no sistema legado, ele entende o processo todo e já sabe o que está ali dentro daquele legado, ele pode, inclusive, ajudar a você a selecionar a melhor tecnologia para reescrever. Eu não necessariamente tenho que utilizar o mesmo stack que eu já tenho nos meus demais projetos que estão em legado. Eu posso usar um stack diferente, que agora é a IA que está escrevendo isso para mim. Ele te recomenda. E ele me recomenda qual é a stack mais adequada para aquele perfil de projeto, para aquele tipo de redesenvolvimento que eu vou fazer, baseado nas características do sistema que já está funcionando. Então isso também ajuda muito no processo. Perfeito. Então, se você que está ouvindo aí, vendo, enfim, no YouTube, quiser conhecer mais sobre o Orquestra, entre em contato com o time comercial que a gente vai ter prazer em apresentar totalmente para você. E aí, galera, último ponto aqui é essa questão do contexto, né? A gente explorou um pouquinho aqui como essa janela de contexto, junto com a questão do custo da IA, como isso, se não bem controlado, pode virar uma conta, enfim, que não termina mais. Inclusive a Forrester, ela publicou um artigo analítico aí recente, cujo título era Your AI Bill is a Context Problem, ou seja, sua conta de IA é um problema de contexto. Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão sobre, cara, como controlar esse contexto e como gerenciar melhor isso para, cara, no final das contas você conseguir ter um ROI em cima do que tu está desenvolvendo, teu time inteiro ali, imagina, todo mundo sem freio, né, para utilização. Sabe só onde aquilo pode parar. Como é que o contexto é importante nisso? Fala um pouquinho, por favor. O contexto, dentro do ciclo, voltando aí para a questão do ciclo de desenvolvimento de software, ele é extremamente importante em várias frentes, né? Primeiro, para eu poder ter rastreabilidade do que está sendo feito, eu preciso ter o controle desse contexto que está sendo imputado ali na IA. E que está sendo gerido ali, alimentado o tempo todo pelas várias funções que vão estar acontecendo ali. E a questão do trabalho com janela de contexto, a gente tem visto um movimento muito interessante. A maior parte dos modelos, à medida que eles vão sendo evoluídos, eles vão crescendo e ampliando a quantidade de tokens que eu posso utilizar na janela de contexto. Isso dá uma impressão inicial para a gente que, olha, quanto maior for a janela de contexto, então mais informação eu posso passar e melhor vai ser o resultado que a IA vai me entregar. Isso não é uma verdade absoluta. Você tem uma janela de contexto grande, ela permite que você, de fato, consiga passar um volume de informações maior. Mas, às vezes, pode, e a gente testou isso na prática ali, pode ser mais interessante eu fatiar o contexto do que eu quero pensando em desenvolvimento de sistema. Então, uma coisa é eu pensar aqui, só usando um exemplo que fique claro para todo mundo, inclusive que não é da área técnica, entender. Imagina que eu vou desenvolver uma tela, que eu tenho vários campos nessa tela, várias funções que precisam ser executadas. Eu posso passar um único prompt e passar um determinado contexto para ela enorme e pedir para a IA me entregar aquilo aí, e dependendo da qualidade do modelo, ela vai me devolver uma boa informação ou não. Mas não me parece mais racional se eu fatiar essas funções que estão na tela em janelas de contexto menor e passar o contexto de forma mais adequada e precisa para que a IA me dê uma resposta de uma forma mais objetiva, porque a IA ela funciona muito assim, a generativa. Quanto melhor for o input que eu der para ela e melhor for o contexto que eu passar para ela, melhor vai ser a resposta que ela vai me retornar. E isso vai funcionar melhor se eu tiver um contexto mais controlado, um contexto menor e um retorno menor. Então, pensando aqui na solução que a gente trouxe para a orquestra, quando eu peço dentro da especificação para desenvolver algo, ele normalmente vai pegar esse pedido, ele vai fatiar em vários pedaços menores, vai colocar o contexto que vai estar ali. Lembra do grafo que eu falei? Ele vai lá no gráfico, ele vai me mostrar como é que aquele sistema está montado, ele verifica onde está impactando, ele vai trazer os pedacinhos apenas do sistema onde a IA vai ter que mexer e vai passar para a IA, olha, eu quero isso daqui e esse é o contexto onde você vai ter que mexer. Como eu tenho o contexto e com a orquestra eu consigo mapear o que foi a entrada de input, a saída, o modelo que a IA utilizou, eu tenho isso tudo guardado aqui, eu posso literalmente versionar esse modelo e jogar essa janela de contexto fora e trabalhar com ela sempre limpa, sempre menor em cada um dos ciclos de interação. Então muda um pouco a forma de pensar. E lembrando, né, que quanto maior a minha janela de contexto, maior o consumo de tokens. E não são as empresas que estão elaborando os LLMs que vão se preocupar com isso. Pelo contrário, quem vai se preocupar é quem vai ter que usar. Então isso vai um pouco na contramão do pensamento, né, de eu ter uma janela de contexto gigantesca, pode ser a melhor saída. Pode ser a melhor saída na mão de uma pessoa amadora desenvolvendo sistemas. Mas quando você pensa de uma forma mais profissional, existem outros caminhos
que podem passar pela utilização de janelas menores de forma mais controlada para eu poder ter um retorno mais mensurável ali. Afinal das contas, a brincadeira é, cara, dá lucro, né? Então, se a gente abrir esse negócio aí, não vai fechar a conta. Inclusive, nesse ciclo de desenvolvimento, quando eu estou trabalhando com a janela de contexto, eu consigo mapear quantos tokens eu utilizei. E isso é muito importante para quê? Por que é importante monitorar esse consumo de tokens? Não é só pelo consumo dos tokens em si, porque isso já gera uma conta no final do mês ali para a empresa. Mas também para eu poder saber uma informação muito importante. Quanto é que me custou desenvolver essa feature? Quanto é que me custou? Imagina um sistema interno nosso onde o time de marketing me pediu uma feature nova para um sistema interno que nós temos. Hoje ninguém vai saber dizer. Ninguém vai saber dizer quanto é que custou aquilo ali. Vai saber que a minha conta no final do mês ali com a Anthropic custou tanto, mas e aquela feature ali? Como é que eu meço o retorno, o meu ROI, se aquilo ali realmente está me retornando? Como é que eu meço o custo de desenvolvimento daquilo ali com a utilização da IA? Hoje é difícil mesmo. Então, exato. Esse é um das dores que a gente vem resolver. Então, o objetivo aqui é eu e o Lúcio trocarmos esse papo, eu com uma visão mais de negócio, o Lúcio com uma visão mais técnica, para que a gente consiga atingir as duas audiências, tanto os que querem usar IA nas áreas de negócio, quanto os que querem usar IA nas áreas de engenharia de software e tecnologia. Então, nosso objetivo aqui é falar um pouco mais coisas que acontecem no dia a dia, fora das manchetes e, enfim, do senso comum de IA que a gente vê por aí. Espero que a gente tenha conseguido, nesse primeiro episódio, trazer alguma coisa de relevante aí para você que está assistindo, ouvindo. E no próximo episódio a gente vai explorar mais o uso de IA nas áreas de negócio, falar um pouco sobre processos, dados, a importância disso como base e desmistificar, né? Enfim, algumas expressões como empresas AI first e coisas que o mercado adora falar e que, enfim, chegam a dar arrepio. Mas isso aí é papo para a próxima. Lúcio, é isso aí. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.